Olá, TPmiga! Você acha que é impossível se manter motivada na TPM? Então fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te revelar o segredo para você conquistar isso. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Fernanda Felan, especialista em produtividade feminina, e eu te ajudo a acabar com o caos na TPM. Vamos lá, o que acontece? Por que a motivação costuma diminuir durante a fase aí pré-menstrual? Toda mulher já deve ter percebido que isso acontece, né? Que ela fica com menos vontade de fazer as coisas, as tarefas do dia a dia que precisa. Mas por que isso acontece? Eu trouxe hoje 3 razões, são várias razões, mas eu trouxe 3 que são bem fortes e vou explicar um pouquinho de cada uma delas. A primeira razão que diminui a motivação na TPM é uma menor disposição física mesmo, né? Então, a gente tem menos disposição do corpo para realizar a atividade. O que acontece nessa fase? Nessa fase, existe um aumento do hormônio chamado progesterona, que é um hormônio naturalmente sedativo. Então, é muito comum a gente sentir mais sono e menos disposição, tá? Então, se você ainda acha que o único jeito de você se manter motivada é fazendo mais tarefas, você vai cair nessa armadilha aí da falta de disposição, que é comum nessa fase, tá? E aí, das duas, uma. Ou você vai ficar frustrada, porque vai colocar mais coisas do que consegue dar conta nessa fase, ou você até vai continuar fazendo essas coisas, mas vai colher aí os frutos depois de não respeitar os seus tempos internos, não respeitar o seu corpo e o seu ciclo. Beleza? Então, para você manter a motivação na TPM, dado que é natural menos disposição física, menos vontade de realizar atividades, você precisa conhecer as outras habilidades que afloram durante essa fase e aprender a usar essas habilidades de forma produtiva. Beleza? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Um segundo motivo, uma segunda razão que diminui a motivação na TPM, a nossa motivação para realizar atividades na TPM, é a confusão mental, que é bem comum também durante essa fase. Então, a gente tem menos foco, né? Menos concentração, não tem muita clareza, a mente fica um pouco confusa. E aí, o pulo do gato, né, nesse caso, é você, nessa fase, esquecer a multitarefa e começar a focar em uma coisa de cada vez. Então, se você é como eu, que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, quando chegar a TPM, começa a focar em uma coisa de cada vez. Ah, Fernanda, não dá, eu tenho muitos compromissos, muitas responsabilidades, não tem como fazer isso. Ó, todas nós temos muitos compromissos e muitas responsabilidades. Então, por que algumas conseguem ter uma TPM sem caos e outras não? A diferença é que você ainda não sabe como planejar o seu ciclo de modo a respeitar essas fases, respeitar esses momentos, tá? E aí e mesmo assim, né, continuar cumprindo os seus compromissos, tá? Então você precisa aprender primeiro sobre essas diferenças e essas habilidades que mudam de uma fase para outra e como você encaixa aí os seus compromissos de modo a você cumprir seus prazos, cumprir com suas responsabilidades e mesmo assim respeitar o seu ciclo. Beleza? Quando você se exige fazer várias coisas ao mesmo tempo nessa fase, você vai aumentar o caos na TPM. Então, ao invés, porque você tem essa sensação, né? Se eu fizer mais coisas, eu vou me sentir mais produtiva. O efeito vai ser
o oposto. Isso vai te trazer mais frustração e mais irritação nessa fase, tá? Então, fica atenta aí, quando começar a perceber que está muito irritada, está muito ansiosa, está frustrada, ao invés de querer fazer mais coisas aí, começa a pensar nas coisas que são mais importantes naquele momento e foca em uma coisa de cada vez, tá bom? Beleza? Vamos lá. Terceiro motivo. Qual o terceiro motivo que diminui aí a motivação durante a fase pré-menstrual, durante a TPM? O terceiro motivo é que esse é o momento do ciclo que o nosso crítico interior aflora. Ele vem com tudo nessa fase. Então, é muito comum a gente ter vários pensamentos negativos, achar que não é bom o suficiente, achar que a nossa vida não está caminhando, achar que a gente devia estar fazendo mais, enfim, né? A gente é bombardeada por esse tipo de pensamento nessa fase. E aí eu quero que você tenha clareza do seguinte: o problema não são os pensamentos, tá? O problema é quando você se conecta com eles, quando você acredita que eles representam quem você verdadeiramente é, tá? Pensa o seguinte: o papel desse crítico interior é te mostrar coisas, situações, que você precisa mudar na sua vida ou em si mesma. Então, ele tem um papel muito importante na sua jornada, né? Ouvir essas mensagens na TPM é extremamente importante para te dar um direcionamento na sua jornada, para que você fique cada vez mais alinhada com a sua essência, com o que é importante para você, com a vida que você quer criar, com a vida dos seus sonhos, tá? Então, esse papel é importante, ele está ali para te mostrar o que não está legal, o que você está insatisfeita, o que você precisa mudar, tá? Então, ele pode criticar suas atitudes, né? Ele pode criticar sua forma de fazer algo, mas você nunca pode permitir que ele critique quem você é. Ok? Combinado? Então, quando você tem essa clareza, começa a colocar esses limites, você vai começar a usar essas mensagens da TPM de forma produtiva, acabando aí com o caos nessa fase. Beleza? Então, 3 motivos fortes, comuns, que a grande maioria das mulheres vivencia, experiencia, e que diminuem a motivação na TPM são esses, tá? Então, a própria disposição física, ela diminui, é normal, é natural, é hormonal, é do nosso corpo, né? Segundo motivo, a mente, né, fica um pouco confusa, então existe essa confusão mental, a gente não tem muita clareza das coisas, né? Por isso que muita gente fala que não é um bom momento aí para trabalhar, por exemplo, com coisas que exijam muito da mente, né? Contas e relatórios, etc. e tal. E terceiro, eu estou fazendo 4 aqui, né? E terceiro motivo é justamente porque é o momento que esse crítico interior aflora. Então, a gente precisa estar atenta à chegada desse crítico e aprender a usar isso aí de forma produtiva, beleza? Então, vamos lá. Como passar por cima, então, dessas questões que são tão comuns nessa fase? O grande segredo é você começar a focar nos seus porquês. Então, quando bater a desmotivação, lembra sempre por que você se propôs a fazer aquelas atividades, a realizar aquelas atividades. Por que que você colocou aquilo ali no seu planejamento, tá? Calma, não fica aí ansiosa, agoniada. Eu vou explicar como que você faz isso, como que você define esses porquês para você poder começar a focar neles. Vamos lá. O que você precisa fazer?
existe um momento do ciclo que você vai parar para definir os seus objetivos gerais. Então, pensa no seguinte, todas nós representamos vários papéis na nossa vida, né? Então, quando você começar a olhar para cada um dos papéis que você representa, você vai definir esse objetivo geral em relação a esse papel e também definir os porquês por trás desses objetivos. E, geralmente, esses porquês, eles estão associados à forma como você quer se sentir. Vem comigo que eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, no meu papel de dona de casa, né? Eu quero ser uma dona de casa limpa, organizada e conectada com o que é natural, tá? É isso que eu quero ser. E por quê, né? Como que eu quero me sentir sendo uma dona de casa limpa, organizada e conectada? Bom, eu trouxe 3 aqui, né? Três porquês. Por exemplo, eu quero me sentir conectada com a natureza, né? Então, sempre pensar, quanto mais produtos naturais eu penso, melhor eu me sinto. Melhor no sentido de mais conectada com a natureza eu me sinto, né? Porque esse é o meu objetivo, tá? Que mais? O outro porquê? Eu quero me sentir tranquila, né? Então, na minha visão, organização é sinônimo de tranquilidade, eu encontro as coisas, né? Eu não perco tempo procurando as coisas, eu faço as coisas com calma, com tempo, com tranquilidade, beleza? E eu quero me sentir mais saudável, né? Então, quando eu tenho uma casa limpa, quando eu busco produtos mais naturais, eu, Fernanda, me sinto mais saudável fazendo isso, tá? Então, o meu objetivo é ser uma dona de casa limpa, organizada e conectada com o que é natural. E os meus porquês é porque eu quero me sentir conectada com a natureza, eu quero me sentir tranquila e eu quero me sentir saudável. Beleza? Faz sentido para você? Faz sentido? Então, ó, já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal para você não perder nenhum dos conteúdos que eu venho compartilhando por aqui, tá bom? Então, vamos lá. A proposta de hoje, ó, você já entendeu, você já compreendeu alguns motivos comuns que tiram a motivação na TPM e eu já revelei aqui o segredo para você se manter motivada nessa fase. Mas não adianta você saber, você precisa o quê? Praticar. Então, vamos lá, ó. Pega papelzinho e caneta, vamos praticar agora esse exercício. Vamos pensar aqui, junto comigo, num papel que todas nós representamos, que é comum aí para todo mundo. Qual papel é esse? O papel de eu, né? Eu, mulher. Eu chamo lá dentro do Produtividade Cíclica de papel de eu, mulher. Beleza? Todo mundo representa o papel de eu mesma, né? Então, ó, escreve aí no papel e também bota aqui nos comentários. Quero ver quem está fazendo esse exercício junto comigo, hein? Bota aqui nos comentários. Responde a seguinte pergunta: quem eu quero ser em relação ao papel de eu, mulher? Tá? Percebe o seguinte, aqui o foco é no ser. Não é o momento de você pensar como você vai alcançar isso, né? Não é o momento do que você precisa fazer para alcançar isso. Não é o momento. Agora você vai focar em quem você quer ser em relação a esse papel. Como você se imagina em relação a esse papel. Beleza? Então vamos lá. Ó. Escreve aí no papelzinho, escreve aqui nos comentários que eu quero saber. E aí, a partir daí, você vai definir 3 palavras que representam os seus porquês, tá? Como eu falei, geralmente eles estão associados a como você quer se sentir. Então, pensa em como você quer se sentir em relação aí a esses papéis. E escreve junto aqui nos comentários. Então, vamos lá. Você vai responder a seguinte pergunta aqui para mim.
quem eu quero ser em relação ao papel do eu mulher e como eu quero me sentir, com 3 palavrinhas, tá? 3 palavrinhas aí para definir como você quer se sentir. Beleza? Pronto. Então, com essa clareza, vai ficar mais fácil você manter a sua motivação na TPM. Então, o segredo é sempre que você se perceber desmotivada, você relembrar esses porquês, tá? Por que eu escolhi fazer isso? Porque eu quero me sentir assim, né? Eu quero me sentir. Você vai perceber que no final das contas, tudo a gente faz porque a gente quer se sentir bem, se sentir feliz, né? Mas o se sentir bem e o se sentir feliz, ele é muito relativo, ele é muito amplo, né? Então, o que é ser feliz para mim é diferente do que é para você. É por isso que é importante você especificar isso para cada um dos papéis que você representa, para você identificar que tipo de sentimento você quer ter que para você representa estar bem, estar feliz, tá bom? Então, o segredo vai ser sempre esse, tá? Inclusive, quando você define isso, isso vai te ajudar a pensar em formas de você já se sentir assim hoje, antes mesmo de você alcançar os objetivos ali que você definiu. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu gosto de trabalhar com alguns exemplos para ficar mais claro. Inclusive, se você quiser que eu pense o que eu comente, né, exemplos seus para ficar mais claro, também deixa aqui no comentário que eu te respondo, beleza? Então, vamos lá, vamos voltar lá ao papel de dona de casa, né? O que eu defini ali? Eu defini que a Fernanda, dona de casa, ela quer ser uma dona de casa limpa, organizada e conectada com o que é natural, beleza? E eu defini também que eu quero que isso tudo é porque eu quero me sentir conectada com a natureza, tranquila, né? E saudável, beleza? Pronto, relembramos aqui. E aí, o que acontece? Depois de eu definir esse objetivo geral, eu começo a pensar em formas de eu alcançar isso, tá? E uma das formas que eu, Fernanda, defini para alcançar isso é ser proprietária de uma casa, eu chamo de uma casa no mato, né? De uma casa aí num ambiente em meio à natureza, tá? Esse é um dos meus objetivos aí de médio, longo prazo, beleza? Espera aí que eu me perdi aqui. Ok, tá. Estamos falando aqui de como de pensar em formas de você se sentir assim hoje. Então, beleza. Então, eu tenho esse objetivo de ser proprietária de uma dona de casa. Mas, hoje, nesse momento, eu ainda não tive condições de construir essa casa, de comprar um terreno, etc., e construir essa casa. Beleza? Então, ao invés de eu ficar ali, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não consigo, mas eu não sei o quê, o que eu vou pensar? Eu vou pensar eu vou pensar nos meus porquês, né? Então, quais são os meus porquês? Eu quero me sentir conectada com a natureza, eu quero me sentir tranquila, eu quero me sentir saudável. Então, o que eu posso fazer hoje que já me faça sentir assim, né? Eu posso, por exemplo, pensar em passeios em locais, né, que sejam mais próximos da natureza, e não precisa ser nada muito mirabolante não, entendeu? Aqui mesmo na cidade tem lugares que eu posso ir e que vai me fazer sentir conectada com a natureza. Inclusive tem um lugar que eu quero conhecer em breve, que é tipo meio que uma fazenda, assim, um negócio assim, tem várias atrações que é bem legal. Então, vamos lá. Então, eu já meio que viajei aqui, né? Mas vamos lá, vamos trazer aqui de volta. Então, qual vai ser o seu foco? O seu foco vai ser definir o que você quer ser, definir os seus porquês e pensar em formas de você já se sentir assim hoje. No meu caso, especificamente para esse papel de dona de casa, eu posso pensar
em visitas que vão me fazer sentir mais conectada com a natureza. Eu posso pensar em formas de alimentação que vão me fazer me sentir mais saudável, tá? E, mais uma vez, aqui você que vai definir o que é ser saudável para você, tá? Não estou entrando aqui em nenhuma forma específica. Pelo contrário, eu quero que você entenda o que faz sentido para você. E lembra sempre que a nossa vida é muito dinâmica. Então, foca no hoje, no que faz sentido para você hoje. Você vai ter uma oportunidade ao longo dos ciclos para sempre estar repensando esses objetivos, repensando se eles fazem sentido, se você precisa acrescentar alguma coisa, se você precisa retirar alguma coisa. Então, sem julgamento, beleza? É você pensar quem você quer ser, pensar nos seus porquês e pensar em formas de você se sentir assim hoje, tá? Então, é isso, né? Então, para mim, eu posso pensar em pequenos passeios que me tragam essa sensação. Inclusive, uma dica extra, né? Quando eu falo sobre isso, né? Essa conexão com a natureza, essa caminhada com a natureza é uma forma excelente aí de você manter uma vibração mais positiva nessa fase, né? Então vai lá, faz uma caminhada, vai num parque, vai em algum lugar aí que te faça sentir mais conectada, beleza? Você já vai ver que vai mudar essa vibração durante a TPM. E aí o que acontece? Quando você pensa nessas alternativas e começa a praticar, além de te ajudar a acabar com o caos na TPM, né, você se sentir melhor nessa fase, você vai manter uma vibração positiva de forma mais consistente, beleza? E aí isso vai te deixar aberta, né? Que a gente chama que está assim no modo receptivo. Você vai estar aberta a receber as mensagens sobre o caminho que te leva a alcançar os seus objetivos de uma forma mais simples, mais suave, mais tranquila, que a gente chama também do caminho de menor resistência, né? Então, quando você mantém essa vibração positiva, quando você se mantém nesse lugar de se sentir bem, né, de se sentir feliz, você entra no modo de acessar as informações aí, acessar esse caminho de menor resistência, esse caminho que vai te levar a alcançar os seus objetivos de forma mais tranquila, beleza? Ok, então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer esse exercício, esse mesmo exercício, com todos os papéis que você representa. Ah, Fernanda, eu represento muitos papéis. Não importa, você vai precisar fazer com todos eles, tá? Vou dar uma chancezinha ali. Você talvez possa unir papéis que estejam muito conectados, né? Às vezes, sei lá, algo relacionado à família. Então, por exemplo, o meu papel de filha e de irmã, às vezes eu posso botar junto, tá? Mas se puder separar, melhor. Pensa em cada um dos seus papéis, tira um momento para você refletir sobre isso, ter essa clareza importantíssima para acabar com o caos na TPM, para você seguir aí em direção aos seus sonhos, respeitando os seus momentos, os seus tempos internos. Então, não deixa de fazer esse exercício, beleza? A fase ideal para você ter clareza dos seus objetivos e dos seus porquês é justamente a fase pré-menstrual. Por quê? Porque esse é o momento do ciclo que começa o nosso processo de interiorização, né? Então, a gente está ali durante a fase pré-ovulatória, ovulatória voltada para fora, voltada para o outro, para agir, né? E esse é um segundo momento do ciclo em que a gente começa a olhar mais para dentro, olhar mais para a gente, para as nossas necessidades, para o que é importante para a gente. Então, é justamente esse o momento que você está mais conectada com você mesma. E aí você vai conseguir definir objetivos mais alinhados com a sua essência, com o que é importante para você de verdade, né? Fica mais fácil a gente silenciar as vozes externas nesse momento, tá? Mas também não deixa para a última hora.
Não deixa lá para quando você já está quase por menstruar e não está nem querendo pensar em nada, né? A fase pré-menstrual é uma fase aí bem grande do ciclo, né? Costuma ser a maior fase do ciclo, então escolhe um momento aí nessa fase para fazer esse exercício. E não duvide da sua intuição nessa fase, tá? Permita-se ouvir sua própria voz sem nenhum tipo de julgamento. Esse momento é seu. Você não precisa mostrar isso para ninguém, você não precisa justificar isso para ninguém, você só precisa entender, ter clareza do que é importante para você em cada um dos papéis que você representa. Beleza? Ficou claro? Ó, não deixa de fazer esse exercício, não deixa de escrever aqui embaixo esse exercício para eu saber que você está me acompanhando, que você está fazendo. Se quiser escrever também como foi a experiência de fazer esse exercício, coloca aqui para mim, que vai ser muito legal para mim saber como foi para você, que importância esse exercício teve para você, tá bom? Esse é um exercício de clareza, que é um dos 4 eixos, né, do método de produtividade cíclica que a gente trabalha lá dentro do curso online de produtividade cíclica. Claro que esse é um dos vários exercícios que a gente trabalha lá, mas é um exercício importantíssimo e é essencial que você faça ele antes de entrar em ação, e é essencial que você faça ele para manter a sua motivação durante a fase pré-menstrual, durante a sua TPM. Beleza? Espero que tenha te ajudado. Me dá um feedback, me fala se você tem curtido esses conteúdos no canal. Para mim é um prazer enorme estar trazendo isso para você, estar te ajudando nessa caminhada. Então, me dá aqui um feedback, beleza? Lembra sempre que a TPM é a sua grande oportunidade de autoconhecimento. Seja amiga da sua TPM. Tchau, tchau. Até breve.